Eu tive algumas experiências boas, ruins, e tentei pesquisar um pouco sobre tudo que eu podia saber, sobre tudo que eu podia descobrir, e passei por situações complexas, algumas eu gostaria de compartilhar com vocês. Por exemplo, uma vez, só uma curiosidade para dizer que a gente não pode dar muito ouvidos ou se desanimar com as situações. Eu lembro que uma vez eu capotei um carro, capotei dois na verdade, mas foi o primeiro capotamento. Eu capotei um carro e falei assim, eu vou no hospital por segurança para ver se está tudo ok. E aí eu lembro que um ortopedista me atendeu e falou assim comigo. Acho que eu até compartilhei essa história com a doutora Adriana, porque ela escuta muito as angústias dos pacientes e ela dá um alento muito grande para a gente. E ele me disse o seguinte: eu estou cansado de atender paciente aqui com o seu quadro clínico, que qualquer batidinha na traseira fica paraplégico e aí para de andar porque a coluna é rígida e aí quebra, e aí eu fiquei extremamente triste. Não vai dessa vez, foi só uma semana em casa, triste, chorando. Mas aí eu lembrei que eu tinha bons médicos, eu lembrei que eu tinha tratamento, eu lembrei que eu tinha um plano de saúde, eu lembrei que eu tinha recursos para lidar com isso, eu lembrei que eu tinha o melhor, que eu achava, que era uma cabeça boa, um pensamento bom para lidar com aquilo. Eu achava que as coisas não seriam como são hoje. Hoje eu estou com quase 14 anos de 14 anos de espondilite anquilosante. E eu me sinto bem. Eu não sei como vai ser amanhã, mas eu sei que amanhã vai ser bom também, porque a gente se prepara para viver. O que a gente não pode deixar de fazer é viver. Eu lembro que no primeiro tratamento imunobiológico que eu fiz, que foi essencial para mim, porque os meus anti-inflamatórios não faziam mais efeito e as dores não cessavam. Eu comecei com o meu primeiro imunobiológico, que foi o Dalimumab, e foi também como se, tipo um primo do naproxeno, chegou assim e deu aquela bênção, aquele alívio. E eu lembro que uma vez faltou o Adalimumab no SUS, e aí a gente sempre tem um desespero, né? Eu pensei assim, meu Deus, agora acabou e não sei o que, falta de conhecimento, óbvio. E aí como eu vou fazer? Aí o que eu fiz? Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha no banco e fui para Bonito, no Mato Grosso, porque eu tinha um sonho de fazer trilhas em cachoeiras e ver aquelas águas transparentes e andar no meio do mato e caminhar. E eu pensei, eu preciso fazer isso enquanto eu ainda estou bem, porque agora o remédio acabou. É um medo bobo que acompanha a gente, é uma falta de conhecimento mesmo. A gente tem que buscar esse conhecimento, a gente tem que entender que a gente tem várias possibilidades. E aí, com 2 meses, o remédio voltou de novo no SUS, aí eu fiquei feliz. Continuei o tratamento, mas gastei todo o meu dinheiro. Paguei um hotel super caro, mas eu fui super feliz. E é algo que eu compartilho com vocês, é isso. Eu gosto muito de viajar. Não tenho posses, infelizmente. Mas eu sempre tive um sonho de conhecer muitos lugares. Eu sou de uma cidade, quando eu nasci, ela tinha 4.000 habitantes. É uma cidade muito pequena e é muito difícil imaginar um músico clássico sair de uma cidade tão pequena. E eu saí de uma cidade pequena, de pais muito simples, que são meu orgulho. Meus pais estudaram até 4ª série, minha mãe escreve muito mal, meu pai também. Mas foram as melhores pessoas da minha vida, as pessoas que me incentivaram a fazer tudo que eu fiz e chegar onde cheguei profissionalmente. Então, saí de uma cidade muito pequena e eu achava que eu tinha que fazer mais. Eu queria viajar, eu queria conhecer coisas, eu queria conhecer países. Então, toda vez que tinha um dinheirinho, eu fazia igual eu fiz para Bonito. Eu rapava a conta, comprava uma passagem e viajava. E assim, realizei alguns sonhos. Tinha um sonho de ir na Turquia, realizei. Eu tinha um sonho de ir numa Copa do Mundo, eu fui na Rússia. E eu não sou rico, minha conta está quase no vermelho. Mas eu quero dizer o seguinte, que a gente tem que viver a vida da gente.
Já viajei com dor, já viajei para o inverno, fui para a Itália uma vez, e estava aquele frio, e todo mundo sabe que a gente tem essas dores reumáticas. O frio é um pouquinho pior, né? Parece que você vai endurecendo assim, é uma coisa horrível. Mas a sensação foi ótima. Você ficar 12 horas no avião, na mesma posição, é horrível, mas assim, a gente tem uma vida. A gente tem uma vida para viver. A gente tem uma condição. Assim como você tem uma condição também. E se não tem, vai ter. Todo mundo tem uma condição. A diferença é que você tem que saber lidar com ela. Porque a forma como você lida com essa condição, ela determina muita coisa de onde você vai chegar, de como você vai viver. E a gente precisa se aceitar. Precisa aceitar a limitação e entender que ela é um problema. Meu pai agora, infelizmente, ele foi ao médico e o médico detectou um pequeno nódulo. É meu pai, a gente fica arrasado. Mas ele vai fazer os exames agora, para verificar tudo direitinho. Mas eu fico pensando o seguinte, que a gente está exposto a esses problemas, a essas dificuldades. Só que a gente tem que saber lidar com elas, porque elas vão acontecer. E se eu não tivesse tido apoio, ou se eu tivesse desanimado, porque acho que vocês que sentem dores reumáticas, vocês sabem que se a gente fica mais parado em casa, na cama, as dores aumentam, é pior. Então, se a gente não se movimenta, se a gente não circula, se a gente não faz algo, a condição piora bastante. Então, a gente tem que ter essa força para lidar com essas adversidades e entender, como diz a doutora Adriana, que é possível ter uma vida, é possível ter uma qualidade de vida. E a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Trabalhar com o que nos foi dado. O que não pode ser feito é parar de trabalhar. No meu ambiente de trabalho, a gente sofre preconceito? Sofre. Eu evito falar um pouco, certo e errado. Em algumas ocasiões é certo, em algumas ocasiões é errado. A primeira vez que eu fiz um teste de coral lírico de Minas Gerais, eu passei em primeiro lugar. Foi em 2007, 2008, mais ou menos. E aí eu lembro que a chefe, a coordenadora do coro, não era uma espina nem nada, nem a banca. Ela falou o seguinte: a gente não pode passar ele não, porque ele é doente. Mas eu tinha passado na audição. Fui selecionado, eu estudei, eu me capacitei para fazer aquela prova. Eu soube disso porque o povo às vezes fala demais. Acho que tem coisas que às vezes a gente não precisa ficar sabendo, né? Às vezes a gente tem que dosar o que fala, mas eu soube. E me machucou muito, porque eu não sou uma doença. Eu sou um ser humano que tem uma certa limitação. Então eu fui para o coral lírico, fiquei lá durante 5 anos. Eu nunca me ausentei de nenhum ensaio. Eu nunca me ausentei de nenhum compromisso de trabalho. E eu mostrei que ele não é doente. Ele sim tem uma doença, mas ele, se tiver que ficar sentado, ele vai cantar sentado. Se ele tiver que deitar durante o ensaio, ele vai ficar deitado, porque eu já deitei no chão durante o ensaio. Mas eu vou estar ali, porque eu tenho uma vida. Vou interromper um pouco e vou resumir. Eu queria trazer para vocês, então, o que me deu muita força, que foi a música, que eu já tinha na minha vida, mas que me fez seguir em frente. Foi minha forma de expressar e de me sentir forte. Foi o que espantou os meus males. Foi o que me deu força para viver e acreditar que queria ter uma condição melhor.